Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Janaína Penalva, sobre a realização do primeiro censo do Poder Judiciário. Janaína, qual seria o prazo inicial e final para magistrados e servidores responderem ao questionário aí do censo? Com relação ao prazo, essa é uma das questões que testamos em Santa Catarina e testamos em Sergipe. Sim. Essa é uma decisão bem difícil, saber exatamente quanto tempo o censo deve ficar no ar e exatamente que data em que ele vai se iniciar. A intenção é que a gente tome essa decisão ainda no mês de junho, mas todas as expectativas são de que ele se inicie em agosto e percorra aí também o mês de setembro. A gente quer muito que isso aconteça o quanto antes, para que os resultados cheguem o quanto antes e a gente consiga ter a chance de retornar os resultados para todos que participaram e dar publicidade aos dados e, com isso, começar a desenhar a maneira em que eles serão aplicados. Bom, o conceito da campanha é, abre aspas, 5 minutos do seu dia fazem a diferença, fecha aspas. Que diferença é essa, Janaína? A diferença é para o servidor e para o magistrado, no sentido de que pela primeira vez ele é identificado no sentido de conhecido, pela primeira vez ele é conhecido, e eu acredito que fazem a diferença também para o cidadão. Não podemos esquecer que todo o esforço que fizemos e que fazemos dentro do serviço público tem uma finalidade que é a garantia do acesso à justiça, no nosso caso, e de uma boa prestação jurisdicional, um bom funcionamento do Estado brasileiro. Então, eu acredito que faz diferença para cada um, no sentido de participar e de ser conhecido, e faz diferença também para a função primordial, que é o que motiva todos nós a trabalharmos no Poder Judiciário. Bom, sempre que as pessoas são colocadas diante de um questionário, de uma pesquisa, existe sempre aquela preocupação, o que vão fazer com essa informação que eu estou prestando? Então, sobre o sigilo das informações, o que você poderia esclarecer? Vanderlei, essa é uma questão importantíssima, né? Há um compromisso público do Conselho Nacional de Justiça com o sigilo dessas informações. Não há o menor interesse com informações individualizadas. O que nós queremos é conhecer os números macro, saber quantos são homens, quantos são mulheres, né? Saber, por exemplo, eu pessoalmente tenho um interesse nesses resultados como servidora, né? Conhecer quantas mulheres tem no Poder Judiciário, saber se elas estão em idade reprodutiva, né? As consequências que isso pode ter para ela e para o próprio serviço. Então, tudo nos interessa de uma maneira agregada, em conjunto, informações não individualizadas. Há um absoluto compromisso em relação ao sigilo das informações e não há nem sequer interesse em conhecer nada no nível individual. Muito bem, o CNJ tomou essa decisão, foi uma decisão plenária, né? Os conselheiros reunidos resolveram implementar esse censo. Essa decisão dos conselheiros, ela trouxe embutida aí já um norte para o tipo de pergunta que seria formulada, ou isso ficou realmente reservado para a equipe técnica que começou essa formulação? O que temos no âmbito interno do Conselho Nacional de Justiça é uma atitude de bastante respeito à orientação técnica. O plenário não fez nenhuma restrição ou indicação sobre quais deveriam ser essas perguntas. Eles acreditaram e acreditam na eficiência de uma decisão técnica mesmo sobre como perguntar, o que perguntar, para que isso possa ser feito com essa intenção e com essa certeza de imparcialidade em relação ao censo. Então, não houve nenhuma orientação ou restrição das indicações técnicas. Bom, a equipe técnica naturalmente domina um conhecimento capaz de realmente levar ao sucesso dessa empreitada, mas mesmo assim resolveu fazer essa aplicação do questionário piloto em alguns estados. Qual é a finalidade
além daquela do aperfeiçoamento, de tirar alguma dubiedade dessa ou daquela pergunta, existe também a intenção de auscultar ou perceber qual é o sentimento de magistrados e servidores, no sentido de contemplar essa ou aquela pergunta? Com certeza. Não só o teste de eficiência, mas ouvir as pessoas, né? Isso é uma das questões principais na pesquisa, né? A observação, perceber como é que as pessoas reagem em relação à ideia e, sem dúvida nenhuma, incorporar aquilo que foi dito, incorporar aquilo que foi sugerido e, com isso, aprimorar um trabalho que não é do CNJ, né? É um trabalho que é de todo o Poder Judiciário. Então, sem dúvida nenhuma, a vinda a Santa Catarina é importante, foi importante para escutar das pessoas críticas e sugestões. Bem, Janaína, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu quero deixar você à vontade para fazer a sua conclamação, a sua exortação, já que nós estamos falando de uma coisa que vai depender muito da motivação dos respondentes, dos servidores, dos magistrados brasileiros. Vanderlei, eu queria convocar a todos, né, a todos os servidores como eu e todos os magistrados, para que participem desse censo, para que acreditem na importância da informação de cada um. É muito valioso para nós essa oportunidade de ser pessoalmente convocado pelo CNJ para dizer sobre si próprio. Eu não tenho a menor dúvida que essas informações vão ser de utilidade para o próprio juiz e para o próprio servidor. Então deixo aqui um pedido, né, e uma motivação para que a gente participe e com isso tenha um resultado mais próximo possível da realidade. Se tivermos um grupo de pessoas que não vão participar, elas não vão estar expressas nesse retrato e isso não vai ser bom para ninguém. Então deixo aqui o meu pedido e contando com a participação de todos. Muito bem, Janaína, muito obrigado pela sua entrevista. Foi ótimo, obrigada, Vanderlei. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, Janaína Penalva, sobre a realização do primeiro censo do Poder Judiciário. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!